Nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de uma passagem que eu trouxe no culto das mulheres e achei por bem trazer para toda a igreja, porque é um assunto que nós precisamos, como igreja, estar atentos nas questões de valores familiares. Todo mundo sabe que esta igreja, ela preza pela família. A família é um presente de Deus nas nossas vidas. E é o primeiro lugar onde Satanás ataca, é na família. Ele quer destruir lares. Ele quer destruir famílias. E nós vemos esses ataques hoje, mais do que no tempo passado. E nós ousamos falar que é porque deixamos, como seres humanos, que nossos valores cristãos fossem esquecidos ou deturpados. A culpa é nossa. O que tem acontecido na terra é nossa culpa. É culpa nossa, cristãos. Eu vou pedir para projetar o texto de Lucas 15. Essa passagem é uma parábola. Era uma forma que Jesus tinha de didática, de ensino para com seus discípulos. Ele falava através de parábolas. Ficava mais fácil o entendimento. E até hoje, para nós gravarmos, é mais fácil. O Senhor Jesus, perfeito, perfeito em tudo. Mas essa parábola, ela está exatamente no meio de outras duas. Uma primeira, para quem esteve na escola bíblica dominical, é a parábola da ovelha perdida. Que uma ovelha se perde e o pastor a resgata. Essa é uma parábola que fala a homens líderes. Depois vem a da dracma e em seguida a do filho pródigo, que também é conhecida de todos nós, onde Jesus fala aos pais o assunto da paternidade. Mas bem no meio, ele coloca a da dracma. Por quê? Porque ele quer falar às mulheres, falar a todos nós, mas aqui, em especial, ele dá valor às mulheres. Ele dá uma ênfase às mulheres. Vamos ler nessa tradução que está aqui. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Seguinte. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui. Tudo que Jesus falava tinha um porquê. Ele tinha uma forma de falar as coisas dentro do contexto da época, onde trazia o ensinamento profundo. Existe uma história a respeito das dracmas, que uma noiva, dracma, para quem não sabe, é uma moeda grega, uma pequena moeda grega, moedinha, um valor. Na época, as noivas, elas, quando ficavam noivas, elas não usavam aliança, como é hoje. Alguns costumes, algumas nações, a mulher, a noiva, usava um colar feito com 10 dracmas, 10 pequenas moedas. E quando ela saía na rua, ela deixava à mostra, para que todos soubessem que ela era comprometida. Então, ela tinha
um sinal de aliança dela com alguém, eram essas dracmas. Nesse contexto aqui, nós vemos que essa mulher perdeu uma dracma. Ela perdeu uma pequena moeda, perdeu um valor. Moeda é um valor, certo? E ela perdeu. Só que o contexto da história fala de uma dona de casa. Ela perdeu dentro da sua própria casa. Muitas vezes, nossos valores começam a ser perdidos dentro das nossas casas. Nós começamos a perder alguns valores, e pequenos. E se não vigiarmos, perdemos outro valor, e até que não resta mais nada. Mas aqui fala que essa mulher, ela vigiava, porque ela foi conferir os seus valores. Ela tinha 10 dracmas, ela foi conferir, e ela viu que faltava uma. A mulher, ela tem um papel de extrema importância num lar. A mulher zela pelos valores. A mulher vigia os valores. Somos nós, mulheres. Nós que devemos vigiar os valores das nossas casas. Ah, mas não é o marido? Não é ele que é autoridade? Sim, o marido é autoridade. Mas em Provérbios, por gentileza, coloca o texto de Provérbios 14:1. Fala o seguinte: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Esse texto de Provérbios nos fala que quem edifica uma casa é a mulher. Muitas vezes nós esperamos que o marido faça, que o marido venha a fazer alguma coisa, que ele resolva algum assunto, porque ele é autoridade. Mas esse texto diz que da porta para dentro de uma casa, a mulher tem que bater no peito, chamar para si a responsa e dizer: é comigo. Aqui, os valores, quem zela, sou eu. Ela é um radar. Ela fica atenta. Ela fica sempre procurando para ver como está a sua casa, como estão seus filhos, como estão os seus valores. Quando nós vemos esse texto, a impressão que dá é que o marido não tem que fazer nada. Marido é autoridade, e a autoridade é sempre autoridade. Ele dá o decreto, ele dá a palavra. Quem faz cumprir é a mulher. Quem zela é a mulher. Quando essa mulher da dracma percebe que ela perdeu, ela acende uma candeia e vai procurar. Quando nós estamos vigiando pelas nossas casas, nós precisamos trazer a luz do Espírito Santo. É Ele, é o nosso ajudador, é Ele quem traz clareza sobre as coisas. Não tem como nós fazermos nada sem a ajuda dele. Então essa mulher, ela diz assim: peraí, eu perdi um valor foi perdido dentro da minha casa. Espírito Santo, traz a luz. Traz a luz. Porque o Espírito Santo, a maior manifestação do Espírito Santo, não é a gente cair no Espírito, não é o falar em línguas, sabia? A maior manifestação do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Senhor Jesus disse a respeito dele.
Eu vos mandarei um Consolador, e Ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Quando nós perdemos o valor nas nossas casas, quem nos convence, quem traz a luz, é o Espírito Santo. Ele nos mostra, aqui tem algo errado. E se Ele mostra, nós precisamos ficar atentos. Então, mulheres, maridos, do cabeça, da autoridade, parte a palavra. Da mulher, da ajudadora, é a parte de vigiar, é a parte de zelar pelos princípios da sua casa. Quando ela acende a candeia, a Bíblia diz que ela procura diligentemente até encontrar. Mas para isso, ela tem que, o que ela faz? Varrer a casa. O que é varrer a casa? A mulherada aí sabe. Limpeza. Limpar. Se um valor for perdido, é porque existe sujeira, sujidade dentro das nossas casas. Então nós precisamos varrer, nós precisamos tirar toda a sujeira para restabelecer aquele valor, para resgatar aquele valor que se perdeu. Depois, ela chama as amigas. Depois ela faz a festa. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Mas nós vamos falar quais são os valores. Quais são os valores que temos estabelecido em nossas casas? Nessa casa aqui, a nossa casa, da família Ágape, nós temos 2 valores primordiais que o Senhor Jesus nos deu. Quem sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a seu próximo como a ti mesmo. Esses são os valores dessa casa. Mas esses deveriam ser os valores principais em todas as nossas casas. Porque Jesus disse que se nós tivermos esses mandamentos, esses valores, esses princípios, nós não incorremos em erro nenhum. Nós cumprimos toda a lei e os profetas. Como estabelecer um valor de amar a Deus sobre todas as coisas nas nossas casas? Nós temos pregado isso, eu creio que por 2 anos já. É a mesma pregação. Se você vier no domingo que vem nós vamos falar sobre isso novamente. O primeiro valor é passado de pais para filhos, o amor a Deus. Nós, pais, é que passamos esse valor. Nós é que ensinamos. Nós é que lemos a palavra com eles. Nós é que estabelecemos, colocando os grandes feitos do Senhor, reproduzindo os grandes feitos do Senhor. Nós implantamos esse valor no coração dos nossos filhos. Nós começamos, desde o ano passado, a implantar o culto doméstico. É uma bênção. É uma bênção. Se você ainda não fez, faça o culto doméstico. Implante, coloque isso na agenda da sua família. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser diário, da forma que você quiser. Mas implante isso na sua casa. Você precisa ensinar a sua família, pai, sacerdote. Você precisa ensinar a sua família a amar a Deus sobre todas as coisas. Uma outra forma de ensinar os filhos no caminho do Senhor, a EB, está à disposição, com gente valorosa, professores aguerridos, que amam nossos filhos e que ensinam na palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente constata que as crianças não são trazidas para a igreja. Tem tudo aqui, está tudo à disposição.
Mas às vezes os pais dizem: esse domingo o pai está cansado. Esse domingo o pai não vai te levar para a igreja. O que implanta no coração de um filho quando o pai fala isso? Não é tão importante. Uma pequena canseira já tirou a gente do foco. Então não tem importância. Ao contrário, o pai, a mãe devem incentivar todos os finais de semana. Vamos para a escola bíblica. Você tem que aprender sobre Deus. Você tem que aprender sobre o Espírito Santo, que é quem se comunica conosco hoje. Você tem que aprender sobre Jesus Cristo. Não faltem. Tragam os filhos para a EB. E mais um incentivo. Venha ser professor. Venha ser professor da turma do seu filho. Você não sabe quanta alegria as crianças que os pais estão dando aula têm. É muito importante isso. Eles verem os pais atuando no reino de Deus. Isso firma princípios. E temos também o amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos várias oportunidades dentro dessa igreja de servir ao próximo. Não só na obra social. Porque você ensina a criança a servir desde pequena. A criança pode servir orando. No culto doméstico, vocês podem colocar assim: vamos orar pelo tio, vamos orar pela tia, pelo padrinho, pela madrinha, enfim, vamos orar. Ame ao próximo, se preocupe, tenha empatia, ame ao próximo. Temos também aqui oportunidades de amar. Temos ali uma árvore. Se você olhar à sua esquerda, é uma árvore que está cheia de fotos de crianças que gostariam de ganhar um presente nesse Natal. Cada uma delas colocou ali um pedidozinho, simples. Não se preocupe que nenhuma pediu videogame. São coisas pequenas, gestos pequenos. Então, antes de sair, vá com o seu filho até a árvore, com a sua filha, e diga: vamos aqui pegar e abençoar uma dessas crianças. Ensine a amar ao próximo. Ensine a ter compaixão. As nossas crianças vão receber presente de Natal. Então, como elas vão receber e gostariam de receber, aquelas crianças ali também. Elas também querem receber. Então, antes de sair, ensine ao seu filho, sua filha, sobrinho, neto, enfim, a amar ao próximo. Mesmo que ele seja grande, que tenha 21 anos, 31, não tem problema. Ensine, é de casa que aprende. Esses são princípios, são valores que ao longo dos anos essas dracmas foram se perdendo dentro das nossas casas. Nossa casa deve ter outros valores também, como o princípio de autoridade. Semana passada o Rui ministrou aqui, as mulheres amaram aquela ministração, né? Quem estava aqui semana passada? Vocês gostaram ou não? Muito boa, né? Eu sei que teve mulher essa semana que o marido chegava e dizia: querida, ela de joelho, tem algumas que pegaram aí, né? Essa parte é bem gostosa. Mas o princípio de autoridade também se aprende em casa. É um princípio, é um valor, e esse princípio é estabelecido pela mulher, não é pelo pai. Vocês sabiam? Quem coloca o pai na posição de autoridade é a mãe. Se a mãe honra o pai, o filho vai honrar. Se a mãe desonra o pai, o filho vai desonrar. Aliás, Adriana, vem aqui um pouquinho. Agora, sobe aqui. Gosto da Adriana porque ela é mais louca que eu. Então, dá para pegar ela.
Nós vamos representar aqui um casal, não homoafetivo, tá? Eu vou só fazer o papel aqui, teatro de pai, de marido. Você é a esposa. Então, eu sou sua cobertura, eu estou aqui. Estendo essa mão para cá. Marido e mulher. Mulher debaixo da autoridade do marido. Você é um banana. Você não serve para nada. Derrotado. Não conquistou nada. Você é um fracassado. É assim que uma mulher, ela se coloca quando ela fala mal do seu esposo. Você é um homem de Deus. Eu amo, eu honro você. Você tem valor. O Senhor te escolheu. Ungido do Senhor. Você é meu sacerdote. Amém? É assim que funciona. Obrigada, Adriana. Se uma mulher, com a sua boca, como dizem Provérbios, projeta de novo ali, por gentileza, Carol. Se uma mulher com a sua boca começa a deturpar o princípio da autoridade, ela derruba a sua casa. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A tua declaração faz você perder esse valor, faz você perder essa dracma ou resgatá-la. Princípio de autoridade se estabelece em casa. Filhos que têm pais que se honram, pais que têm entre eles respeito e admiração, são filhos que vão honrar a autoridade. Nós estivemos num congresso abençoado esse final de semana, Casa de Zadok. Se tiver alguma outra oportunidade de estarem, estejam, porque é muito bom. E o pastor Silas Malafaia, eu até agora quero dar honra a ele, porque ele trouxe uma palavra muito boa. E ele falou que ele era pastor na igreja do seu sogro. E quando ele era pastor, ele começou a crescer ministerialmente. Ele passou a ter um programa de televisão, a vender os seus livros, e ele ficou mais próspero, mais conhecido do que o seu sogro. Mas ele disse assim: eu nunca olhei para o meu sogro de duas formas. Nunca olhei de igual e nunca olhei de inferior. Eu sempre olhei como autoridade, porque eu aprendi isso em casa. Princípio de autoridade é um valor, é uma dracma que as mães precisam zelar nas suas casas. Se por um acaso se perder esse valor, nós precisamos, com diligência, acender a luz da candeia do Espírito Santo e procurar até encontrar esse valor, princípio de autoridade. Nessa palavra, fala que essa mulher, ela varreu a casa. Muitas vezes, os valores são perdidos na sujeira. Sujeira, eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas existem muitos. Pornografia é uma sujeira. Mães, esposas, varra a sua casa. Tire essa sujeira, não deixe que o valor da fidelidade, da pureza, se perca na sua casa. Tire fora. Como eu falei, o marido, ele está na porta de autoridade. Como diz em Provérbios, depois nós vamos ler o texto. Mas para dentro da casa, para dentro da porta, a mulher edifica a casa. Mate a bola no peito. Chame a briga para você. Não fique esperando
e diga com muita autoridade: Satanás, a porta da rua é a serventia da minha casa, porque aqui dentro não. Aqui dentro mando eu. Você não toca na minha filha, você não toca no meu filho, você não toca no meu marido. Aqui eu mando em você. Não espere que ninguém varra a sua casa. A sua casa é varrida por você. Outro exemplo de sujidade, drogas. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar na chácara. Alguns irmãos estavam conosco numa vigília muito abençoada. Juntamente com 17 homens, alguns meninos ainda, mas que estão sendo resgatados. Quem não conhece a chácara deveria ir lá fazer uma visita e ver o empenho, a dedicação de um homem e sua esposa em resgatar vidas de quem ele nunca viu antes. E nós estivemos lá, oramos pelos meninos, mas era a história de todos eles a mesma. Famílias destruídas por conta do uso das drogas, por conta da drogadição que eles introduziram nas casas. E se você for conversar mais a fundo, minha mãe trabalha fora, não que seja errado. Nós podemos trabalhar fora, sim, mas nós não podemos deixar nossa casa. Nós precisamos vigiar as dracmas. Sempre trazer ali e verificar, contar os princípios. Eu estou com as 10 dracmas? Opa, falta uma, eu vou atrás. Mesmo que eu esteja trabalhando fora. Mas ali eles falavam que a maioria das mães trabalhavam fora e não tinham tempo. Não tinham tempo para ouvir, nem para vigiar a vida deles. Os valores vão se perdendo. Os valores vão se perdendo. Dentro da sujeira. Vamos ver mais uma questão aqui sobre valores. Ganância. Ganância ou amor ao dinheiro dá uma abertura para a perda de valores tremenda nas nossas casas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, cuidado, mães, esse princípio, o princípio que você deve zelar, é que o dinheiro, ele vem para servir. Servir a um propósito. Cuide para que seu filho, sua filha, seu esposo, não fique ganancioso. Não queira só ganhar mais, ganhar mais. Mas muitas vezes nós vemos as esposas incentivando. Não, você está trazendo muito pouco. Vai lá, faça a hora extra. Busque mais. Nós não conseguimos viver com isso só. Seja parceira. Seja parceira. Busque colaborar. Mas não incentive a ganância, o amor ao dinheiro. Esse é um princípio que pode causar, a falta desse princípio. A ganância pode causar a perda de muitos outros. Está nas nossas mãos. Vamos pegar a vassourinha e vamos varrer. Vamos achar os princípios. Resgatar princípios. Não podemos deixar e só olhar e dizer assim: olha o mundo no que se transformou. Nós precisamos analisar e ver no que nós transformamos o mundo. Somos nós. Quem está conduzindo não é o governo. Somos nós. E nós, crentes, temos autoridade no reino espiritual para usar. Devemos usar. O ajuste da nossa casa, uma casa ajustada, afeta a nação.
Por que eu digo isso? Projeta, Carol, por gentileza. Lucas, o último versículo. Aqui. Desculpe, um acima. Isso. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Quando nós resgatamos princípios nas nossas casas, nós abençoamos os vizinhos, nós abençoamos a igreja, nós abençoamos o bairro, nós abençoamos a nossa cidade, nós abençoamos a nossa nação. Resgate de princípios precisam ser feitos. Procura de dracmas nas nossas casas, porque nós podemos perder uma hoje e não dar valor, e amanhã perdemos outra. E aos poucos que isso acontece. Quando você abre uma concessão, é a única coisa que Satanás está esperando para atacar o todo. Não tenha concessões. O crente hoje, ele abriu muitas concessões. Quando nós resgatarmos os princípios que, como crentes, temos perdido, princípio da oração, leitura da palavra, culto doméstico, ensino dos filhos, quando nós resgatarmos esses princípios, nós abençoaremos as nossas cidades e abençoaremos a nossa nação. Você crê nisso? Está na mão de quem abençoar o país? Levante a sua mão e diga: está na minha mão. Eu vou fazer diferença no meu país. E quando resgatarmos as dracmas, nós podemos nos alegrar, nós podemos fazer festa, nós podemos trazer júbilo em nome de Jesus. Amém?